Acha que é possível sobreviver à infância nos padrões tradicionais? Sem traumas? Ah, bom. Sobreviver a gente sobrevive, né? Sem trauma já. A palavra já é sobreviver mesmo, né? Exato. Literalmente. Vamos falar, isso é uma coisa importante para a gente discutir, porque olha só, quando a gente fala em trauma, o que vem na cabeça das pessoas? Algo muito traumático. Tipo, o que você imagina? Uma cena, um acidente de carro, um assalto, uma morte, algo que realmente, né? Isso é trauma? É. Só que existe algo que se chama trauma complexo. O que é trauma complexo? Muitas vezes, a maioria das pessoas da nossa geração viveram traumas complexos, que é a somatória de pequenas doses de estresse diária. Exemplo, uma criança que é educada na base do medo, que vive em um lar onde o medo é constante. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você não fizer aquilo, você vai apanhar. Se você não fizer isso, eu vou chamar o homem do saco. Se você não fizer aquilo, eu vou te levar lá para casa da sua avó. Aquela criança que tudo é na ameaça, que tudo é no medo, o que acontece com o sistema nervoso dela? Ele fica o tempo todo em estado de alerta. É um sistema nervoso que começa a ficar hipervigilante. E o nosso sistema nervoso, ele não foi programado para ficar em estado de alerta o tempo inteiro. Ele foi programado para reconhecer a ameaça e proteger a nossa vida, né, em momentos críticos. Mas e quando você vive dentro de uma casa Que é o tempo todo onde assim. os pais te educam dessa forma? Você fica o tempo todo com medo. Você fica o tempo todo apavorado. Isso piora o seu comportamento, piora o comportamento da criança. Ela vai chorar mais. Ela pode começar a ter problema de aprendizado na escola, de comportamento na escola, dificuldade de foco, uma série de consequências por viver ali na casa, ter uma educação assim. E isso é o trauma complexo. Por quê? Ela não está sendo espancada. Não é um trauma que todo mundo imagina, nossa, a criança apanhou de pau, não é isso. Mas todo dia ela sofre, o sistema nervoso dela sofre. Ela tem uma dor emocional diária porque não recebe afeto, não recebe um abraço, não recebe um acolhimento. Vem cá, eu te amo, sabia que eu te amo, não importa o que aconteça, que você pode contar, né, comigo sempre que você precisar. Você é importante para a nossa família. Uau, como você está aprendendo, filho? Como você está crescendo? Né? A criança errou? Vai lá, conversa com ela, explica o jeito certo. Você vai ter que explicar provavelmente mais de uma vez, porque a gente também não aprende de primeira, não é? Então, tudo isso é um exercício muito grande para um adulto da nossa geração, que é parar para se olhar, né, para se reeducar, para poder melhor educar. E quando a gente fala em trauma complexo, as consequências são muitas na nossa vida adulta. Exemplo, procrastinação. Você sabia que a pessoa que procrastina muito, ela pode simplesmente estar vivendo consequência de trauma no corpo? O sistema nervoso ele fica tão hipervigilante, que ele uma hora fala, pum, paralisei. Né? A gente tem 3 caminhos de resposta. Um é luta, fuga e o outro é congelamento. Onde simplesmente eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Aquela pessoa que fica meio deprimida, entendeu? Tem medo de tudo, tem medo da rejeição, igual seu amigo, sabe? Medo, será que vão me aceitar? Será que vão me querer lá nessa vaga? E a pessoa acaba desistindo até de tentar. E isso tem a ver com a infância. Porque as pessoas acham que não, mas o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, ele guarda marcas daquilo que nos aconteceu. Porque a infância é a fase da vida que o cérebro está em pleno desenvolvimento. A gente faz assim milhares de conexões neurais numa velocidade que nunca mais na vida a gente vai fazer igual. Então, o corpo vai... Imagina uma casa, a gente constrói uma casa, certo? O que a gente faz primeiro? A fundação dela, a base. Se eu não construir essa base direito, o que vai acontecer com essa casa? Vai cair. Em algum momento esse telhado vai cair, as paredes vão desmoronar. É a mesma coisa Ou com a vai gente. brincar inteira. Nós somos, né, um prédio muito alto, que tem vários andares. Como é que está essa base? Então, ela importa. Essa base é a infância. A gente tem que olhar para ela para a gente poder começar um caminho de cura, de reeducação emocional, de entender os nossos padrões, de rever. Será que eu estou realmente certa? Será que eu sou mesmo a dona da razão? Só eu sei o que é o melhor o tempo todo? Porque a gente tem que sair desse pedestal, né, de perfeição e olhar, puxa, eu sou humana. Eu erro pra caramba também. Como mãe, a gente não erra todo dia? É toda hora. Não existe perfeição nesse papel. No trabalho, a gente comete erros. Mas o que a gente tem que fazer com esses erros? Aprender com eles. E não se chicotear, né?
Faz sentido, Ellen? Nossa, faz total sentido. Tipo, eu olho pra mim e falo assim, acho que eu falei isso em outro programa, não lembro qual, mas eu vejo que eu tive muitas marcas. Porque o meu pai, infelizmente, me batia demais, demais. E assim, no nível de quando meu pai, toda vez que estava entrando, meu pai trabalhava social, ele estava entrando na casa e ele já tirava o cinto. Então eu via aquele barulho de cinto, tim, tim. Aí quando eu sentia, eu podia não ter feito nada, eu já ficava, meu Deus, o que eu fiz? Tipo, eu vou apanhar. Então, isso é um sinal de que o seu sistema nervoso já estava Tá em hipervigilante. alerta, exatamente. Ele já Isso ficava hipervigilante. com 9, 10 anos. E apanhava muito, muito, muito. E aí isso também me faz pensar que foi por isso que eu não contei sobre o abuso. Muita gente, quando eu fiz o vídeo, falou assim, ai, cara, por que as pessoas não contam? Por que você não contou? Cara, porque eu tinha pavor de contar. Não tem Porque como. o que o abusador fala pra pessoa? Ninguém vai acreditar em você. Vão te bater. Você vai bater, seu pai te bate, vai te bater. Entendeu? Então, é isso que... Tem várias abordagens, obviamente. Então, assim, eu só fui contar quando eu tive uma aula de... Eu não lembro qual... Acho que era... O nome não era educação preventiva, mas era uma educação que tinha na escola. Eu estudava em colégio de freira. E eu falei, eu estou sofrendo abuso. Aí eram maravilhosos, tive uma educação boa, não tive uma educação, não tive uma vida confortável de luxos, nada disso, mas minha mãe era funcionária pública, tinha uma condição ok, a gente estudou em colégios bons, assim, sabe? Mas o principal, que era a confiança ali e falar sobre isso, a gente não tinha. Eu não sei porquê, não culpo eles, mas entendo, Não, compreendo. É como eles foram educados. Sim. Imagina, né? A gente vai passando de geração em geração. Como eu disse, nossos pais, eles fizeram o melhor que podiam, com o que sabiam. Eles não tiveram acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, Sim. eu falo que nós somos a primeira geração que tem acesso a tanto conhecimento, a tanta ciência, né? A tanto avanços. E a gente está tendo a oportunidade de quebrar ciclos e construir relações baseadas no respeito, na segurança. Porque eu falo sempre, quando você bate em um filho, quando você amedronta ele não vai confiar em você. Ele não vai te contar um problema que ele está vivendo. Ele vai contar para um amigo, ele vai contar para outra pessoa e não para você. E isso lá na adolescência se torna um grande problema, muitas vezes, né? Porque esse filho vai se envolver com algum problema, às vezes com droga, às vezes entra em um monte de confusão e esse pai e essa mãe não vai saber. Não pela boca do filho, vai saber de outras formas, né?